Olá, meus irmãos, eu sou o Padre Joanes Oliveira. Estas são as nossas gotas de esperança. Sejam bem-vindos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sagrado coração de Jesus, nós temos confiança em vós. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aqui em Portugal é muito comum nós vermos a entrada de uma localidade, velocidade controlada por radar. Há estudos, e mais de um, que falam que os locais que têm uma placa ou um indicativo que diga local vigiado ou sob fiscalização têm menor probabilidade de sofrerem vandalismo. Também há um outro estudo que fala de que as casas que têm aquelas placas dizendo alarme têm menor probabilidade de serem assaltadas. São apenas estudos e têm o valor que têm. Mas eu digo do ponto de vista pessoal. Todas as vezes que eu vou chegando em um local que não conheço e que vejo aquela placa fiscalização por radar, eu, que já fui multado, fico de orelha em pé e obedeço estritamente o limite de velocidade e para não ser penalizado. É interessante que a maioria das leis e das normas são melhor cumpridas se há alguém que fiscalize. E esta fiscalização vem sendo cada vez mais implementada em nosso meio. Se nós olharmos em tempos como agora, em tempos de tanta mudança, nós vemos em todo lado, sorria, você está sendo filmado, por exemplo. Ou anuncia-se sistemas de segurança, de filmagem, que tendem a fiscalizar, em nome da segurança, a vida e os aspectos dos cidadãos. Muitas vezes, e nós vemos que esta fiscalização tem um ponto muito positivo, e a reflexão de hoje não é sobre a licitude ou não destes meios. É apenas que a relação deste sentir-se fiscalizado para nós cristãos não é e nem nunca será, por assim dizer, um peso. Nós nunca nos sentimos fiscalizados. E a leitura de hoje de São Paulo fala isso quando ele escreve aos Efésios. Ele diz assim: meus queridos, como sempre fostes obedientes, não só em minha presença, mas ainda mais agora na minha ausência, trabalhai para a vossa salvação com temor e tremor. Pois é Deus que realiza em vós tanto o querer como o fazer conforme o seu desígnio benevolente. Fazei tudo sem reclamar ou murmurar, para que sejais livres de repreensão e ambiguidade, filhos de Deus sem defeito, no meio desta geração depravada e pervertida, na qual brilhais como astros do universo. A leitura continua, mas a tendência natural é que nós nos portemos bem
quando nos sentimos vigilados, as crianças se portam melhor quando sabem que tem o olhar vigilante do pai ou da mãe ou de alguém investido em autoridade. E São Paulo faz um elogio àquela comunidade que permaneceu fiel, era fiel enquanto São Paulo ali estava e permaneceu fiel na ausência de São Paulo. Para nos dizer que nós cristãos somos chamados pela nossa própria liberdade de filhos de Deus a vivermos de acordo com o Evangelho que nós escolhemos como regra de vida. Muitas vezes acontece, por exemplo, quando a igreja pronuncia-se sobre algo para os crentes, gente que não é católica se sente profundamente ofendida porque a igreja disse isto. Mas todas as vezes que a igreja se pronuncia, ela pronuncia-se para aqueles que decidiram e escolheram seguir a religião católica, a associar-se à Igreja de Cristo, a fazer parte da Igreja de Cristo. Quem ouve, deve ouvir sempre com ouvido de crente, sabendo que, ainda que precisemos muitas vezes readequar o nosso viver, pois a conversão não é só uma possibilidade, mas é uma realidade. Para ser cristão, é sempre importante estar em constante conversão, para nós sabermos que temos que mudar. E a inconformidade aos mandamentos de Deus e à vontade de Deus nos faz extremamente desconfortáveis. E quando nós abrimos o nosso coração a esta realidade que vem de Deus, nós nos tornamos, ainda que no mundo, pessoas diferentes. Sinais de contradição, mas também, para muita gente, sinal de edificação. E é por isso que São Paulo fala, depois desse sacrifício todo do que vocês fazem, sem murmurar, sem se sentir mal, porque tem que viver desta maneira, vocês brilharão como os astros. E este brilho dos astros, se nós olharmos o céu está pontilhado de estrelas que oferecem uma pálida luz. Luz esta que não serve, digamos assim, para iluminar aqui onde piso, mas serve para orientar aqueles que durante a história souberam ler os sinais dos astros e encontrar a sua direção. Então nós cristãos, ainda que não iluminemos o caminho do outro, indicamos a direção, porque quem ilumina mesmo é Deus. E toda luz que nós cristãos podemos emanar, não emana de nós mesmos, mas é reflexo da luz de Deus que deve habitar em nós. Então nós somos chamados, resumindo assim, a mudarmos, a não nos sentirmos presos, aprisionados ou fiscalizados porque temos que mudar, mas sabemos que para refletirmos a luz de Deus é importante que nós não sejamos os mesmos. Um espelho, por exemplo, para que reflita bem a imagem ou a luz, tem que estar constantemente limpo. Um metal, para brilhar, tem que estar constantemente ou com grande frequência sendo polido e limpo para que possa refletir a melhor imagem, a melhor luz. Assim também o cristão, para refletir a luz de Deus ao mundo, deve estar constantemente limpo e livre de pecado. Então que Deus nos ajude assim a nos sentirmos verdadeiramente livres, ainda que tenhamos que mudar. Mas esta liberdade não será nunca uma fiscalização. Esta mudança é o
o nosso conformar-se à vontade de Deus. Que Deus nos ajude a vivermos bem esta liberdade dos filhos de Deus. Nós vos damos graças, Senhor, por todos os vossos benefícios, a vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.